Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós temos o nosso bate-papo aqui marcado para falar um pouquinho sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Não esqueça e deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo. Aquelas pessoas que gostam de mercado financeiro, querem se tornar especialistas, ou aqueles que atuam no mercado financeiro e desejam começar o dia bem informados, compartilhe esse conteúdo aí com seus colegas, com seus amigos. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022, como falávamos essa semana já, hoje completa um ano aí desde a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, com os manifestantes aí que apoiavam Donald Trump e questionavam o resultado das eleições, invadiram o Capitólio, então também um marco histórico aí dessa data. E já vamos olhar um pouquinho aí para fechamento do dia de ontem e também depois trazer as informações aí que podem mexer com o mercado de forma geral. Ontem, então, dia 5, tivemos aí novamente uma queda no índice Ibovespa, desde o início, né, desde o primeiro pregão aí do ano de 2022, o índice continua acumulando perdas. A perda de ontem foi mais acentuada, uma queda bem forte aí, sendo puxado principalmente aí pelo resultado aí das bolsas norte-americanas, que também despencaram, inclusive aí aqui no Brasil, com o índice Bovespa já ficando aí próximo dos 100 mil pontos, então preocupando um pouco mais o momento aí e os investidores de forma geral. O peso principal aí de todo esse movimento foi a valorização das treasuries lá nos Estados Unidos, né? Como já falávamos ontem, aí essa valorização faz com que haja uma migração maior de recursos aí para a renda fixa, também aí com um juro mais alto, as empresas de tecnologia que têm aí um preço sobre lucro maior do que as demais empresas acabam também sofrendo e perdendo boa parte aí dos investidores que se desfazem das posições. E isso tudo mexeu bastante aí, principalmente pressionado pela ata do FOMC que foi divulgado no dia de ontem, e na ata aí o Federal Reserve e os diretores aí do FOMC deixam claro que para controlar a inflação nos Estados Unidos, o consumo e essa superaceleração aí que tem acontecido após tanto recurso que foi colocado aí em circulação, principalmente aí com os estímulos econômicos. Para controlar isso, o governo deve acelerar e o Federal Reserve deve acelerar a retirada de estímulos, e já na próxima reunião, no mês de março, podemos ter uma definição aí em relação ao aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, e isso obviamente aí deixou o cenário um pouco mais preocupante, principalmente para países emergentes também, por conta desse aumento da taxa de juros, uma valorização maior dos títulos norte-americanos, que tem basicamente risco zero, né? São considerados os títulos livres de risco. Ele acaba pressionando outros países, principalmente os emergentes também, a ampliarem aí o seu prêmio sobre o risco e pagar uma taxa maior. Tudo isso impactou então o mercado a nível global. Ainda tivemos no dia de ontem nas bolsas europeias um movimento de alta com renovação de máximas históricas, mas boa parte das bolsas já haviam fechado aí ou estavam próximo de fechamento quando tivemos a divulgação da ata do FOMC, então isso também pode impactar o restante do mercado no dia de hoje. Ontem também tivemos valorização do câmbio novamente, valorização das commodities, né, principalmente aí petróleo e também o minério de ferro, e olhamos um pouquinho para esses números de forma geral a partir de agora, onde fica mais fácil aí continuarmos esse nosso bate-papo. Olhando então para o índice Ibovespa, que chegou a 101.006 pontos, já chegando então quase na casa dos 100 mil pontos, após uma queda de 2,42% aí no dia de ontem,
preocupando novamente os mercados e também sendo potencializada um pouco aí por risco fiscal e político brasileiro, enquanto ainda vivemos aí um movimento de discussões em relação a teto de gastos, pressão inclusive sobre a própria realidade aí do reajuste de salário de servidores públicos. Tudo isso entra também nessa caixinha de volatilidade aí da bolsa brasileira. O dólar novamente subiu 0,97% no dia de ontem, chegando a R$ 5,71. As bolsas norte-americanas, principalmente a bolsa de tecnologia Nasdaq, despencou 3,34%, chegando a 15.771 pontos. O índice S&P 500 caiu 1,94% a 4.700 pontos e Dow Jones aí que vinha de máximas históricas, também chegando aí a 36.407 pontos, uma queda de 1,07%, números das bolsas norte-americanas no dia de ontem, dia 5. Olhando para as bolsas europeias e também para o euro aí valorizou 0,79% a R$ 6,45 e as bolsas ali continuaram em alta, mesmo em meio aí à queda nos Estados Unidos, mas lembrando que teve toda essa diferença de fusos. Na Alemanha, o DAX subiu 0,74% a 16.271 pontos, renovando máximas. Na França, o CAC subiu 0,81% a 7.373 pontos. E no Reino Unido, a alta de 0,16% a 7.516 pontos. Lá na Ásia, ontem aí foi um dia de queda na bolsa chinesa por conta de casos pontuais de Covid-19 que falávamos já no fechamento do nosso morning call de ontem. Tivemos então uma queda de 1,80% a 14.525 pontos na bolsa chinesa. Já o Japão continua e a bolsa Nikkei com uma leve valorização de 0,10% a 29.332 pontos. Ainda o Japão surfava o bom momento aí de empresas de tecnologia e também o bom momento aí de ações das bolsas norte-americanas. Ainda era um cenário positivo. No fechamento do nosso bate-papo de hoje, a gente volta a olhar para essa abertura e fechamento de mercado de forma geral. Cenário de cripto, tivemos aí forte queda aí do Bitcoin e do Ethereum também. A grande volatilidade aí dos mercados, acompanhando e somando aí a volatilidade desses ativos, fez com que o Bitcoin caísse 5,08% e atingisse aí a menor cotação desde aí da alta, né, da retomada aí a partir de dezembro, onde nós tivemos uma forte evolução do criptoativo. E o Ethereum também caiu 6,55%, olhando aí para fechamento do dia de ontem. Petróleo futuro, tivemos aí novamente valorização, principalmente com o resultado, com a informação de uma redução no estoque bruto de petróleo lá nos Estados Unidos. Com isso aí tivemos o Brent chegando a $80,19 e o WTI chegando a $77,28 o barril, olhando então aí para negociação futura de petróleo. Índice S&P 500 VIX, que vinha aí de quedas consecutivas, né? O índice VIX, que é o famoso índice do medo e mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, ele subiu próximo dos 20 pontos, já 19,73 pontos, e a alta de 16,68% após a forte queda aí nas bolsas norte-americanas no dia de ontem, trazendo maior incerteza e maior volatilidade para esse mercado. Metais futuro, a expectativa de ouro futuro para fechamento em janeiro de 2022 chegou a 1.824 dólares e 60 cents a onça, alumínio futuro chegando a 2.925 dólares e o ferro refinado também tendo uma valorização chegando a 124 dólares e 14 cents, negociação aí nessa expectativa para fechamento de janeiro de 2022. Olhando também para o fechamento do índice Ibovespa, tivemos apenas 4 ações que compõem o índice aí, fechando em cenário positivo no dia de ontem. Entre elas aí tivemos BRFS3, que acaba tendo um pouco de valorização também por conta do aumento do dólar, que subiu 1,24%, Brasil Foods chegando a
R$2,70. Vale 3, a companhia Vale também, as ações preferenciais também subindo 0,94% a R$77,81, com essa expectativa aí de valorização no minério de ferro e também valorização do dólar, que acaba trazendo maior rentabilidade para a companhia. Bepan 4, o Banco Pan também subiu 0,31 a R$9,46 e Brap 4, Bradespar subindo aí 0,24% a R$24,94. Essas foram as altas aí do índice Bovespa no fechamento de ontem, dia 5. Já as principais quedas aí foram lideradas por LWSA3, Local Web, que caiu 12,78%, né? O impacto nas empresas de tecnologia muito grande aí por conta do aumento dos juros, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. Local Web ficou aí a R$10,37 no fechamento de ontem. Prio 3, PetroRio também aparecendo aqui entre as principais quedas no movimento de correção. Prio 3 caiu 10,76% a R$18,49. Soma 3, né, Grupo Soma, aí, que teve fez a aquisição de lojas Hering também e outras empresas que fazem parte do Grupo Soma, também caindo em 9,54% a R$10,43. Melius, que é Cash 3, caiu 8,99% e caiu aí a R$2,63. E Pose 3, que é positivo também, que estreou agora no início de 2022 no índice Bovespa, estreia aí num movimento de queda de 8,68% a R$9,04. Pose 3 positivo aí, viveu um movimento de forte alta após fechar e assinar os contratos para a produção das urnas eletrônicas para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e agora volta um movimento de correção, também em uma perspectiva aí de redução aí do consumo, da aquisição, compra de computadores no ano de 2022, diferente do crescimento que tivemos nos últimos anos. Então isso impacta, obviamente, também esse cenário e o preço dessas ações. Olhando um pouquinho aí para indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Hoje tem um movimento bem grande aí, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. A divulgação do índice de preços ao consumidor pela FIP, né, o índice IPC-FIP, vale a pena ficar de olho, justamente aí para mensurar um pouquinho mais essa realidade em relação a preços e inflação aí que pode impactar. Temos em breve divulgação do índice de preços oficial, índice de inflação, IPCA, né? Hoje também tem divulgação do IGPDI, que mede um pouco mais aí a inflação, olhando aí para o atacado e não necessariamente o varejo. No final do mês sempre é época de olhar para o IGPM, onde o IGPM mede aí a volatilidade ou a variação da inflação aí do atacado do dia 21 até o dia 20 de cada mês, e o IGPDI médio do dia 1º ao dia 30 e é divulgado sempre no início do mês anterior, então também interessante ficar de olho nesse indicador e no indicador de produção industrial aqui no Brasil, que também pode mostrar um pouco aí dessa realidade, principalmente em relação à retomada econômica, em um momento em que temos grandes dificuldades e grandes gargalos também de produção na indústria nacional. Já olhando para a agenda de indicadores internacionais, também um movimento bem grande que vale a pena ficar de olho em alguns indicadores e alguns desdobramentos. Na Alemanha temos aí o índice de encomendas à indústria, que já foi divulgado nas primeiras horas do dia, trazendo aí uma forte evolução no mês de novembro, principalmente em relação a outubro, onde caiu as encomendas à indústria, e novembro aí tivemos forte alta, inclusive acima do que era a expectativa, também trazendo então boas notícias vindas aí do cenário e da evolução industrial na Alemanha. Hoje é dia de divulgação do PMI composto e do PMI de serviços no Reino Unido, também vale a pena ficar de olho. Índice de preços ao produtor na zona do euro, a gente sempre ressalta que o índice de preços ao produtor, o índice de preços no atacado de forma geral, ele posteriormente acaba sendo repassado aí
se não na sua totalidade, mas boa parte desses aumentos para o índice de preços ao consumidor. O consumidor acaba pagando a conta final, então vale a pena ficar de olho nesse indicador também. Na Alemanha tem o indicador de preços ao consumidor, também importante para ficar de olho com esse olhar em relação à inflação na zona do euro, principalmente após alguns desdobramentos aí que nós vimos nos Estados Unidos, com uma maior perspectiva de alta da inflação. Então vale a pena ficar de olho no que acontece na Europa também. Como ocorre todas as quintas-feiras, a divulgação aí dos pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, importante indicador para ficar de olho também, e ele ajuda a balizar os próximos passos aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Hoje tem divulgação da balança comercial dos Estados Unidos e, por fim, discurso de membros aí do Banco Central Europeu. Vale a pena ficar de olho também nesses discursos que podem trazer um panorama das próximas reuniões e dos próximos passos também do Banco Central Europeu. Olhando um pouquinho aí para cenário político, ainda em meio a recesso parlamentar, mas nos bastidores aquilo que acontece pode mexer com o mercado no dia de hoje e também nos próximos dias. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro inicia a campanha eleitoral, lembrando ele é pré-candidato à presidência da República pelo partido do Podemos, né? Que ele se filiou recentemente, e ele começa aí diretamente a sua campanha eleitoral pelo Nordeste. O foco principal nesse momento aí é ganhar espaço, né, dos eleitores aí e apoiadores do Partido dos Trabalhadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então podemos, obviamente, aí em breve ter mudanças, inclusive aí nessa perspectiva aí de crescimento de uma terceira via, ou definições aí mais próximas aí em relação a quem serão realmente os candidatos e quais serão aí as coligações e união aí de candidatos aí para as eleições 2022, que agora começam a ficar mais próximas, e obviamente os desdobramentos mais latentes. Operação que investiga aí desvios de recurso aí no estado de São Paulo, acabou levando a Polícia Civil até a casa do ex-governador de São Paulo, Márcio França, e isso obviamente pode impactar aí a aliança entre Lula e Alckmin, entre PT e PSB, com foco aí nas eleições presidenciais de 2022. Então isso também pode trazer um impacto aí para esse cenário. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas é importante ficar de olho nesses desdobramentos. Sindicatos e centrais sindicais aí têm se mobilizado aí para debater a revogação da reforma trabalhista. Esse é um ponto aí, lembrando, recentemente tivemos aí mudanças nas regras trabalhistas, a reforma trabalhista aí que acabou impactando muitos setores e também impactando em aspectos principalmente aí reduzindo, entre aspas, alguns direitos que os trabalhadores já tinham, e as centrais sindicais agora voltam a discutir aí o debate para revogar a reforma trabalhista. Vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos. Obviamente aí dentro desse cenário político econômico, isso pode impactar o mercado financeiro como um todo. E o presidente Jair Bolsonaro aí sancionou a lei que mantém aí o uso das usinas térmicas a carvão por mais 15 anos, né? Isso, obviamente, por conta de algumas necessidades, inclusive algumas evoluções que são necessárias aí no campo de ESG aqui no país, mas óbvio isso também acaba tendo um impacto, essa renovação, em relação aí ao clima global e principalmente aí aos compromissos aí que o presidente Jair Bolsonaro e o Brasil aí assumiram na COP26, entre outros desdobramentos que pode trazer através aí dessa nova sanção. Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. Continuando e olhando aqui um pouquinho para cenário econômico, ontem então tivemos a divulgação da ata da última reunião do FOMC, juntamente com o Federal Reserve, e com essa maior perspectiva de aceleração na retomada no crescimento de juros lá nos Estados Unidos, tivemos uma desvalorização aí da renda variável a nível global e pressão principalmente em países emergentes, como é o caso do Brasil. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Já falávamos essa semana e outros dias aqui. Obviamente o cenário de maior volatilidade no curto prazo acaba sendo impactado, principalmente por essas mudanças aí de
de rotina e essas mudanças aí de caminho a ser seguido aí pelo Federal Reserve, mas lembrando que antes da pandemia nós tínhamos uma realidade onde o Federal Reserve e o Banco Central norte-americano trabalhava com uma taxa média de juros aí próximo de 2% ao ano, então ainda tem bastante espaço aí para crescimento dessa taxa de juros e voltar àquela normalidade que nós tínhamos antes da pandemia da Covid-19. Por isso ainda tem alguns pontos aí que vale a pena ficar de olho e no longo prazo aí devemos ter uma retomada em relação a esses mercados e também uma normalizada em relação a essa volatilidade. Ainda olhando em relação a bancos centrais a nível global, o Banco Central chinês, diferente aí do que nós temos visto por outros bancos centrais, né? Recentemente nós vimos aí o Banco Central chinês indo num movimento contrário, reduzindo aí em 0,05 pontos percentuais a taxa básica de juros anual, o Banco do Povo, o Banco Central chinês, e a perspectiva é de que ele continue ampliando a liquidez no mercado ao invés de tirar recursos, que ele promova ainda mais liquidez e seja mais flexível para acelerar aí a retomada e o crescimento do país. Lembrando aí já desde 2020, né, existe uma perspectiva menor de crescimento do PIB chinês em relação a outros anos. O governo aí tem atuado aí para que seja retomado esse crescimento, inclusive aí com expectativas para que em 2022 ele seja mais flexível e favoreça alguns setores específicos da economia e acaba indo aí em um movimento um pouco diferente dos demais bancos centrais a nível global. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Um dos conselheiros do Banco Central Europeu reforçou aí em suas falas que o órgão pode agir se a inflação continuar subindo, né? Lembrando, nós tivemos aí a presidente Christine Lagarde do Banco Central Europeu no final do ano passado, na última reunião, em um dos seus discursos, falando que não existia perspectiva de aumento da taxa de juros durante o ano de 2022 para o Banco Central Europeu, mas obviamente nesse cenário onde o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, já definiu aí acelerar um pouco mais a retirada de estímulos e também pode já mexer com a taxa de juros, esse movimento pode ser seguido também pelo Banco Central Europeu. Vale a pena ficar de olho nos discursos de hoje, que podem dar um panorama aí da próxima reunião do Banco Central Europeu, reforçando aqui, lembrando que o Bank of England, né, do Reino Unido, também recentemente já aumentou a taxa básica de juros, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Isso obviamente afeta a economia e mercado financeiro a nível global. O Banco Central brasileiro aí ampliou perdas com swaps cambiais em dezembro, né? Tivemos aí uma forte valorização aí do câmbio da moeda estrangeira, né? Foram quase 4 bilhões aí de perdas só com swaps cambiais aí no mês de dezembro. Isso aí tentando, obviamente, o swap, né? Uma das formas, aí, um derivativo aí que atua principalmente com a proteção e não com atuação direta, né? É a principal política que o Banco Central tem utilizado para controle cambial. Não tem tido em alguns momentos o efeito esperado, visto aí que temos visto a moeda norte-americana chegar aí próximo dos R$ 5,70, né? Como temos agora, e fechamos aí o ano próximo dos R$ 5,60. Então esse movimento também fazendo com que haja perdas em relação a esses valores e perda das reservas internacionais também. Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. E os gestores aí reforçam que existe ainda muita oportunidade, óbvio, em alguns setores no mercado de renda variável brasileiro, algumas casas apostando em agro, outras apostando em setores de saúde e diversos outros aí, visto que muitos ativos já desvalorizaram bastante e tem um bom potencial de crescimento. Boa parte deles, óbvio, aí olhando para médio e longo prazo, então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos a nível de economia. Olhando agora um pouquinho para cenário corporativo e aquilo que pode movimentar o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, a oferta de ações da Eletrobras, de acordo com o BNDES, deve ocorrer já a partir de março. Lembrando, existe aí o projeto de desestatização e privatização da Eletrobras. Uma das formas principais aí vai ser via emissão de ações, onde o governo terá aí algumas ações que serão consideradas
diferentes, né? Ela tem um peso diferente para que ele ainda possa ser o principal controlador ou vetar algumas situações se for necessário, e a emissão de ações aí para que se concretize aí, então, a privatização aí durante o ano de 2022 da companhia. Deve acontecer então essa emissão já no mês de março. Isso obviamente aí pode mexer com o mercado, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Com mudanças aí em preço de commodities também, e principalmente aí com um alcance maior de equilíbrio entre oferta e demanda de aço, devemos ter aí uma manutenção dos preços sem grandes reajustes aí para o setor aí durante o ano de 2022. Isso também, óbvio, mexendo com o mercado de forma geral. E mantendo esse equilíbrio aí, também existe uma maior previsibilidade e reduz aí o impacto de inflação nesse sentido. A Novonor, antiga Odebrecht, e a Petrobras, né, que ainda são principais acionistas aí da Braskem, ainda tentam vender as ações preferenciais, as ações PN da companhia, né, embolsar aí algum recurso, algum lucro durante o mês de janeiro, visto que a companhia está em processo, né, a Braskem em processo de migrar para um novo mercado lá na B3, são os índices de governança corporativa. Esse é o nível mais alto, onde não existem mais ações preferenciais, somente ações ordinárias. Então também podemos ter um movimento aí de maior venda das ações de Braskem aí durante o mês de janeiro, durante as próximas semanas. Vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos. Grupo Mateus também, que no ano passado fez a sua oferta inicial de ações, seu IPO, continua aí no seu processo de expansão e abriu aí somente no mês de dezembro 7 novas lojas. Lembrando aí como eles atendem diversos setores, mas também setor alimentício, né, supermercados. O Grupo Mateus acaba tendo aí uma valorização também e uma boa expectativa de expansão ainda para o ano de 2022. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí notícias que podem, obviamente, impactar setores e o mercado financeiro como um todo. E a Oi está chamando a assembleia aí dos acionistas para uma organização, uma reorganização de ativos, principalmente aí com foco em incorporar as áreas de telefonia móvel que foram vendidas para as outras companhias, TIM, Telefônica e Claro. Então também podemos ter movimentação no setor de telecomunicações. Vale a pena aí ficar de olho, lembrando que ainda tem todo o processo de 5G que mexe bastante aí com esse cenário de telecomunicações, esse setor durante o ano de 2022. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h19 da manhã, as bolsas asiáticas já estão fechadas. Olhando aí para a China, a bolsa chinesa fechou aí às 5h30 da manhã com uma queda de 0,66% a 14.429 pontos, obviamente aí sofrendo o impacto, nesse caso aí, a bolsa chinesa, dos resultados de Wall Street no dia de ontem, e também casos pontuais aí de Covid-19 que tem ampliado em algumas regiões da China e acaba trazendo aí um resultado negativo nesse dia novamente para as ações chinesas. Ainda olhando para a Ásia, bolsa Nikkei no Japão também desde as 3 horas da manhã já fechada. Bolsa Nikkei aí fechando em forte queda, principalmente aí por conta das ações de empresa de tecnologia, com o movimento aí de aceleração da taxa de juros do Federal Reserve e o aumento aí da rentabilidade de títulos de renda fixa. As ações de empresas de tecnologia acabam despencando também, e o cenário aí que fez com que às 3 horas da manhã fechasse aí também despencando 2,88% a bolsa Nikkei no Japão, e fechou a 28.487 pontos. O restante dos mercados, olhando aí para esse cenário agora às 6h20 da manhã, também é bem incerto, com muita volatilidade e muita perspectiva de queda, principalmente nas ações europeias, as bolsas europeias, que ontem ainda fecharam em alta, mas hoje devem sofrer aí com essas informações e os especialistas e investidores digerindo a nova ata aí do FOMC, da reunião
do FOMC lá nos Estados Unidos com essa nova perspectiva de aumento de juros. Nesse momento, olhando para as bolsas europeias, o DAX na Alemanha cai mais de 1%, 1,10%, o CAC na França cai 1,20% e no Reino Unido aí uma queda um pouco mais amena de 0,51%. Nos Estados Unidos, o pré-market tem aí as bolsas operando entre perdas e ganhos e algumas próximo da estabilidade, sem um cenário definido aí nessas primeiras horas do dia. Agora, às 6h21, nós temos aí Dow Jones numa leve alta de 0,10%, falando em pré-market. Temos S&P 500 num 0 a 0 e Nasdaq caindo aí novamente, caindo 0,20%. Essa é a perspectiva aí sem uma direção definida e óbvio o mercado é soberano. Temos indicadores e informações no dia de hoje que podem reforçar essas perdas ou também trazer aí uma retomada de alta dos mercados a nível global. Olhando para as ações do índice Bovespa, a tendência aí é que novamente sigam as bolsas internacionais. Lembrando aí, nós já tivemos diversos descolamentos, então o cenário interno também pode potencializar alguns negócios, mas inicialmente aí deve seguir as bolsas norte-americanas. Aguardamos e amanhã a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente para olhar para toda essa mudança de cenário, tudo que aconteceu no dia de hoje e a perspectiva para o fechamento dessa semana. Obrigado pela sua companhia, não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, aproveita aí na descrição do vídeo, tem também o link para um dos grupos de WhatsApp, onde você acessa esse grupo e tem esse conteúdo disponibilizado em PDF também gratuitamente antes das 7 horas da manhã. Um bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.